Amém. Aleluia. Fala com esse irmão que está próximo a você aí. Diga, olha, que bom que você veio. Diga para ele, ei, você é um guerreiro mesmo. Você enfrentou a chuva. Diga para ele. Você enfrentou a chuva. Diga, ei, tem recompensa para você. Diz, tem recompensa para você. Porque sempre, irmãos, que nós fazemos qualquer sacrifício para estarmos reunidos como igreja do Senhor, tenha certeza que a recompensa dele é sobre a nossa vida. Amém? Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora vamos aqui, o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Quantos querem aqui ouvir da palavra de Deus? Aleluia, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Amém, queridos? Receba a graça de Deus para hoje. Diga para essa pessoa linda que está próxima a você, diga, receba a graça de Deus para hoje. Oh, aleluias, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, no capítulo 3. É a NVT, nova versão transformadora, lindona. NVT. Amém, queridos? Josué 3, 9 a 13. Você aí que está com seu celular, se conecte aí na Bíblia. Coloca no silencioso, de preferência no não perturbe, que é para não ficar descendo as notificações e você não ficar tentado a olhar o WhatsApp que está chegando, né? A notícia lá do Facebook, do Insta que está chegando. Então, vamos ficar ligadinho aqui. Amém, queridos? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, ó, ei, meu irmão, é proibido você ir para as redes sociais nesse momento. Diga, Deus quer falar com você. Aleluia. Você pode ter passado a manhã, a tarde, 1 hora, 2 horas, aí já ligado com o pessoal das redes, agora aqui, nós e Deus. Amém, queridos? Aleluia. Josué 3, 9 a 13, diz assim... Então Josué disse aos israelitas, aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Amém, amados? Aleluia, louvado seja Deus. Aqui é que nós vemos aqui um milagre, diga um milagre. Um milagre como aquele do Mar Vermelho, né? Que Moisés toca na água, toca na água do mar, e o mar se abre para que Israel passe a pé enxuto. E aqui, novamente, irmãos, essa graça, essa bênção, né, esse milagre do Senhor acontece com o povo de Deus, acontece com o povo do Senhor, aqueles que remanescentes do deserto, que agora seguem com Josué, porque Moisés já havia morrido, e aqui novamente esse milagre, ele se repete. Novamente o Senhor dá esse comando, né, para eles. Novamente a graça do Senhor desce ali sobre o seu povo para aquele dia, para aquele momento. Todos os dias Deus tem uma graça nova para a minha vida e para a sua vida. Amém? Todos os dias receba a graça do Senhor para cada dia, meu irmão. Receba a graça do Senhor para hoje. Deus tem uma graça para nós aqui nessa reunião. Amém? Aleluias. E eles viveram isso, queridos. Isso aqui, né, aconteceu lá nos dias de Josué. E a gente sabe, irmãos, que o Antigo Testamento, ele é um prenúncio do Novo Testamento. A palavra do Senhor, Paulo fala em 1 Coríntios,
no capítulo 10, no verso 11, que essas coisas que ele está falando sobre essa peregrinação de Moisés, do povo no deserto, ele diz para o povo de Corinto, essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Então, o Antigo Testamento, ele foi todo o tempo anunciando o Novo Testamento. Né? Todas as coisas que aconteceram com o povo de Israel no Velho Testamento são modelos para que nós aprendamos e vivamos isso hoje. Todas as vitórias que eles viveram, eu hoje posso viver e você também. Você concorda comigo? Diga glória a Deus. Então, o Senhor aqui está nos ensinando, né? É o anúncio do Novo Testamento. Então, o Velho Testamento, ele é a revelação do Novo Testamento. Ou seja, o Antigo é o Novo oculto, né? E o Novo é o Velho revelado. Os irmãos estão entendendo? É o Velho Testamento se revelando hoje, nos dias de hoje. Então, assim, não tem aquela de esquecer o Antigo Testamento. Né? Não estamos na nova aliança, esquece o Antigo Testamento. Não, queridos, ele é um modelo para os dias de hoje. Amém? Ele foi um modelo para o que aconteceu, ele foi um prenúncio para o Novo Testamento, queridos. Então, quando o povo de Israel atravessou ali o Rio Jordão para entrar em Canaã, o Senhor disse que expulsaria 7 inimigos da terra. Diga, 7 inimigos da terra. 7 inimigos que viviam naquela terra ali, que eram inimigos do povo de Deus, inimigo do povo de Israel. E esses 7 inimigos, irmãos, nos dias de hoje, eles representam tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Viu? E nada mudou, assim como aconteceu lá, Deus deu essa ordem para eles, disse que expulsaria esse povo pagão, esse povo idólatra, esse povo que vivia envolvido com todo tipo de idolatria, que viviam longe de Deus, que não adoravam a Deus, que era um povo cruel. Você vai ver que eles eram um povo assim cruel, e o Senhor disse que os expulsaria da presença dele, que livraria eles da presença desse povo, né? Porque eles eram inimigos. Então, eles não eram nada de bom, eles eram tudo de ruim. E eles simbolizam para nós, representam para nós tudo que se levanta contra a nossa vida. Tudo que nos ataca, tudo que nos aflige, né? Esses 7 inimigos, eles representam para nós também nos dias de hoje, o que enfrentamos nos dias de hoje. E o Senhor estava dizendo isso para o povo, para o seu povo, para que eles não vivessem aquelas aflições, para que eles não vivessem envolvidos com esses povos, para que eles não vivessem envolvidos com esses inimigos e passassem pelas aflições que eles passaram, porque a gente sabe que mesmo Josué, ele fez algumas alianças, né? Com esse povo, ele foi se misturando, e esse povo foi entrando devagarzinho e foi entrando. E aí, queridos, a gente já sabe o final da história, como ela se conduziu, que muitos pereceram, muitos sofreram, porque fizeram aliança com o povo estranho, com o inimigo. E nós não podemos fazer aliança com o inimigo. Amém? Não há aliança com o inimigo, irmãos. Não há virtude nenhuma, não há ganho nenhum fazer aliança com o inimigo. Os irmãos entendem? E era isso que o Senhor estava prometendo, estava aqui alertando a eles, né? Alertando ao seu povo, porque o Senhor, a promessa do Senhor, né, ela está assim diante de nós, mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer o Senhor, porque Ele tem uma promessa. A promessa era entrar em Canaã. A promessa era eles viverem na terra que mana leite e mel, eles viverem numa terra proveitosa, numa terra frutífera, eles viverem de fartura, de alegria, felicidade, sair da escravidão. A promessa era essa, queridos, uma terra abundante. Mas a promessa do Senhor é que Ele os removerá de diante de nós. Né? Essa é a promessa de Deus, de que Ele removerá
todos os inimigos de diante de nós. Amém? Apesar daqueles inimigos estarem ali, apesar daquele povo estar ali, apesar de hoje nós enfrentarmos lutas, situações, problemas que nos sobrevêm, apesar de hoje nós passarmos por alguns momentos que não são agradáveis, o que nós temos que entender que a promessa do Senhor é que Ele removerá todos esses inimigos de diante de nós, diga glória a Deus. Então, a promessa do Senhor é essa, que todos os inimigos serão removidos, e é para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que todos os inimigos, que inimigo tem se levantado diante de você? A promessa do Senhor é que Ele removerá todos eles de diante da sua vida, diga glória a Deus. Aleluia, no verso 10 o Senhor disse assim, vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Josué diz para o povo, ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os jebuseus, os girgazeus, esse povo todinho aí, esses 7. O Senhor, que representa o tudo que nos aflige, que afligiria aquele povo, o Senhor diz na sua palavra que Ele os removeria de diante dele. E esse é o modelo para nós nos dias de hoje. Amém, queridos? E para esses homens, para essas nações, os homens estudaram, houveram aí estudos, e no grego, para esses nomes, existem alguns significados. E aí a gente vê exatamente o que é que o Senhor estava querendo fazer, livrar, do que o Senhor estava querendo livrar o seu povo. Como hoje o Senhor, Ele quer que eu e você andemos em liberdade. Livres de todo mal, livres de toda aflição, livres de todo problema. Eles vêm, irmãos, mas a gente anda por cima dele. Amém, queridos? As aflições da tempestade vêm, mas a gente anda acima da tempestade. Amém? E se nós entrarmos no fogo, eles não vão nos queimar. Se nós entrarmos nas águas, elas não nos afogarão. A palavra do Senhor diz isso lá em Isaías. É ou não é, queridos? E em tantas outras, em Salmos, nas epístolas de Paulo, a palavra do Senhor nos garante a vitória. Então, o nome hebraico desses inimigos, eles têm alguns significados que nos ajudam a entender do que o Senhor estava querendo livrar o seu povo. E esse mesmo livramento, Ele quer dar para a minha vida hoje e para a sua vida. Nesse mesmo livramento, Ele quer que eu e você andemos todo o tempo no caminho do milagre. Todo o tempo o Senhor, Ele é poderoso para abrir o mar, para abrir o Jordão e fazer eu passar e você passar. Amém? E nós vamos ver aqui os significados desses nomes. E os cananeus, vamos lá, os cananeus, que é o primeiro citado, que significa comerciante. Pessoas que fazem troca, pessoas que fazem negócios. Mas por que um comerciante? Mas por que isso é um inimigo para o povo de Deus? Por que isso representa para nós um inimigo? Porque no reino de Deus nós devemos derrotar essas pessoas. Por que nós devemos derrotar esses inimigos? Por que eles não poderiam estar junto com o povo de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque eles eram um povo cheio de justiça própria. Eles eram um povo cheio de justiça própria. Aquela coisa de dizer, se eu fizer de tal forma, eles também vão ter que me retribuir. Os irmãos estão entendendo? Então, se eu der, se eu negociar, então eles vão ter também que vir e me retribuir de alguma forma. E o que é que nós aprendemos com isso para os nossos dias de hoje? Que nós não devemos barganhar com Deus. Quando nós deixamos que a influência desse espírito maligno, esse espírito dos cananeus, ele venha sobre a nossa vida, nós vivemos barganhando com Deus. Eu vou servir a Deus, eu vou fazer tudo para Deus, eu vou congregar, eu vou fazer tudo direitinho, porque o Senhor vai me abençoar, porque o Senhor vai me enriquecer, porque o Senhor, Ele vai abençoar a minha vida. Então, assim, serve ao Senhor por uma troca. E esse não é o nosso objetivo. Amém? Porque nós devemos servir o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar.
Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. E a Ele nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Não podemos viver com essa justiça. Ah, mas por que eu estou... Porque aí quando vem o problema, quando vem a situação, você fica naquela crise. Ah, Senhor, mas eu te sirvo, mas eu te adoro, mas aí eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por essa tribulação, eu estou passando por essa situação, eu não devo passar por essa situação, porque eu faço tudo certinho. Se você faz tudo certinho, melhor para você. Amém? Diga glória a Deus. Melhor para você, se você é correto. Se você anda em retidão, melhor para você. Mas você e eu não podemos querer que Deus nos retribua, que Deus faça da mesma forma conosco. Nós servimos ao Senhor é pelo que Ele é. E os cananeus queriam ter esse espírito, ele significa isso. Né? Essa barganha, essa troca com Deus. Eu vou receber pelo que eu fiz, eu confio em mim mesmo. Eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho. Entenderam, irmãos? Ah, não, nem perigo de eu não ir para o céu, porque eu sou bem bonzinho, eu faço tudo certo. Vocês se lembram daquele jovem rico? O que ele disse para o Senhor? Senhor, eu entrego meu dízimo, eu dou as minhas ofertas, né? Eu ajudo os pobres, aqueles que vêm até mim. Mas o que estava no coração deles, queridos? O dinheiro estava no coração dele. O Deus da vida dele era o dinheiro. E os cananitas aqui, esses espíritos cananeus, eles representam para nós essa justiça própria. De nós acharmos que nós merecemos, e não é merecimento, é graça. Diga comigo, não é merecimento, é graça. Nós não vamos receber, irmãos, pelo que nós estamos fazendo. Não é merecimento, nós não podemos barganhar. Nós não precisamos, queridos, trocar nada com Deus. E nós nem podemos trocar nada com Ele, porque Ele é todo poderoso. Tudo que eu possa dar para o Senhor não se compara, não paga, não tem como. Os irmãos entendem que não tem como. Não tem como a gente barganhar com Deus, sabe? Porque Deus, Ele não precisa. Ele é dono da minha vida, Ele é dono da sua vida. Amém? Ele é o dono da nossa vida, então nós não podemos dar nada, pois tudo que nós temos é dele. E vem dele sobre a nossa vida. Aleluia, as bênçãos e o amor de Deus, eles são recebidos gratuitamente. Diga gratuitamente. São recebidos gratuitamente. Recebemos pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou. É a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário que morreu por mim e por você, para que nós sejamos alguma coisa sobre essa terra. Para que nós sejamos filhos do Senhor. Nós só somos filhos por causa de Jesus Cristo. Amém, queridos? E nós não podemos deixar que esse espírito, né, esse espírito cananita, desse povo aqui que afligiu o povo do Senhor, aflige a nossa vida também. Servimos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida e Ele está em primeiro lugar. E como diz aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se eu tiver saúde, Ele é Deus, se eu não tiver, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus o tempo todo. Se eu tiver dinheiro, Ele é Deus. Se eu não tiver, Ele é Deus. É Ele quem provê a saúde, o dinheiro, tudo que eu preciso e você precisa. Então, não adianta a gente querer estar barganhando, sabe, irmãos? Querendo estar fazendo, eu faço para o Senhor faz para mim e tal, porque você vai se decepcionar, porque uma hora você pode passar por uma tribulação. Se Jó tivesse caído nessa, ele estava perdido. Estava ou não estava? Se a riqueza dele, os filhos dele, a família dele, a mulher dele, os bens, o gado, as ovelhas, fosse pela fidelidade dele, queridos, ali naquele momento ele tinha seguido com a mulher dele, é mesmo, amaldiçoou o teu Deus e morre, e aí ele teria de tanta coisa com Deus. Ah, Deus, tu parece que não me vê, ah, Deus, oh Deus, sabe, irmãos?
Então, assim, não é assim, é pela graça de Deus, e a graça que Deus tem hoje para a minha vida e a sua vida. É pela graça do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, receba a graça dEle hoje para a sua vida. Se estiver tudo bem, receba essa graça, mas se alguma coisa estiver difícil, receba também, porque é Ele que remove esse inimigo de diante de você. É Ele, pode aplaudir o Senhor, é Ele que remove. E os heteus, queridos, os heteus, os hititas, que significa terror, medo. Medo da noite, medo de perder os filhos, medo de perder o marido, de não se casar, medo do futuro, medo de não ter o suficiente para viver a cada dia, medo de não ter comida. Sabe, irmãos, eu lembro que quando começaram a falar na Covid-19, no que estava acontecendo lá na China ainda, eu fui visitar, uns familiares meus, eles já estavam, eu entrei no quarto, assim, eles me mostraram, eles já estavam armazenando arroz, era tanto saco de arroz, sabe, irmãos? Os arroz foram colocados dentro de vasilhas, assim, garrafas PET, que é para a traça, não comer, aquilo, não entrar, não corroer o plástico. Gente, eu fiquei, meu Deus, sabe, irmãos, medo, insegurança. Insegurança agora mesmo, esses dias aí, o pessoal tudo nas filas, com o negócio da gasolina e tal. Se não tiver gasolina, a gente vai andar a pé, irmãos, e aí? É ou não é? Vamos andar a pé, a gente vem a pé. Ah, não vou porque não tem gasolina. Vem sim. Vem sim, irmãos, vem sim, porque é o Senhor que provê. E eu disse, eu não vou para essa fila não, e já estava no final, a gasolina, e o Tom disse, como é que eu vou te deixar no aeroporto amanhã, tem pouca gasolina. Eu digo, mas ela vai chegar, vamos lá. E ele foi me deixar e tudo, e quando foi de tarde, os postos estavam tudo abertos, aí gasolina à vontade para todo mundo. Então, há uma graça do Senhor para cada dia, diga glória a Deus. Nós não precisamos andar com medo, afligidos, mas esse espírito dos heteus, ele simboliza o medo, o pânico, o pavor, a insegurança, essas coisas de você estar preocupado com o dia de amanhã, todo o tempo, afligido. Isso é um espírito maligno. E o Senhor diz que Ele removerá de diante de você. O Senhor removerá de diante de nós. Deus promete em sua palavra que certamente afastará de nós todo medo e todo pavor. Amém, queridos? Os heveus, que também simboliza um tipo de espírito de ação maligna, de Satanás, na vida da igreja, na minha vida e na sua vida. Significa pessoas que são abusivas, pessoas que são invasoras. Queridos, quem é que entra sem bater a porta? O diabo. É ele que entra sem bater a porta. É ele que entra sem ser convidado. É ele que manda os seus enviados para nos afligir. Queridos, pessoas, significa aquelas pessoas que chegam no lugar que não é delas e tomam posse. Tomam posse daquele lugar, se apropriam ilegalmente, como muitas vezes a nossa casa, a nossa vida, sabe, negócios são afligidos por espíritos que vêm, se apossam e entram, e muitas vezes nós ficamos atados, com medo, amedrontados, já cheio de tudo aquilo que está rodeando, querendo nos afligir sem fé. Nós precisamos, queridos, colocar a nossa vida diante do Senhor, no altar de Deus, porque o Senhor, Ele já removeu todos esses espíritos ruins da minha vida e da sua vida. Amém? Então, os heveus, eles significam isso, essas pessoas abusivas, essas pessoas que entram numa área que não é dela, O inimigo, ele invade, a palavra do Senhor diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E sabe, quanto mais a gente tem medo, quanto mais a gente vai recebendo esse espírito cananeu, o heteu, o heveu, ele vai entrando e vai buscando destruir a nossa vida, e nós não podemos deixar. Amém, queridos? Nós não podemos deixar. Veja que ele vai, uma coisa vai puxando a outra, E vem o terror, aí vem o abuso, Vem a entrada inesperada, sem ordem, sem autorização, muitas vezes na nossa casa, na nossa vida, em alguma área da nossa vida, na nossa família, nossos filhos que muitas vezes são influenciados, aonde eles vão, param de receber a nossa influência, param de receber aquilo que nós
nós estamos dizendo, falando, declarando sobre a vida deles e começam a andar sobre influência de outras pessoas, influências de outros lugares. Por quê? Porque o espírito dos heveus vem dessas pessoas abusivas, dessas pessoas que não respeitam e começam a querer roubar de você aquilo que já é seu por direito, roubar a sua autoridade, né? Roubar a sua vida de paz com a sua família, vive influenciando a tua família, e aí muitas vezes os teus filhos, o teu marido ali, os teus pais, sabe, você não consegue ter influência nenhuma sobre ele, porque esse espírito dos heveus vem e toma posse, entra sem você permitir que ele entre. Por isso o Senhor disse para eles que iria remover da vida deles, da presença deles, todos aqueles povos, porque eles eram povos ruins. E isso representa espíritos malignos que vivem tentando roubar a paz do Senhor, tudo que Deus tem para nós. Os irmãos estão entendendo? Aleluia, e por causa disso, muitas vezes, nós vemos situações na nossa casa acontecerem, nossos filhos passarem por alguma situação, amigos passarem por situações difíceis. Por quê? Porque escolheram andar por caminhos errantes. Queridos, existem duas escolas, a escola do Espírito e a escola da surra. A escola do Espírito é aquela que nós estamos, diga glória a Deus, que estamos ouvindo a voz do Espírito, sendo guiado pelo Espírito. Mas quando nós não ouvimos a voz do Espírito, irmãos, o mundo ensina e é com peia mesmo. É com surra, é com violência, é com decepção, é com frustração. E aí depois, lá na frente, a gente vai dizer, bem que eu deveria ter ouvido os meus pais. Bem que eu deveria ter ouvido meus pastores. Bem que eu deveria ter ouvido aquele meu amigo que me falou aquela palavra tão certa. E eu escolhi andar por mim mesmo. Eu escolhi andar por outros caminhos. Irmãos queridos, é necessário nós repreendermos da nossa vida, né? Nós nos posicionarmos diante de Deus para que esse espírito dos heveus seja removido da nossa vida. Amém? Do nosso caminho. Aleluia, louvado seja Deus. Os fariseus, que eram outros povos também, o Senhor disse que removeria, que significa aldeia sem muros. Quantos sabem aqui que nos tempos antigos, o que é que trazia segurança para as cidades? As muralhas, né? Os muros. Neemias, quando ele foi falar com o rei para reconstruir Jerusalém, o que foi que a primeira coisa que ele reconstruiu? Os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém, porque aquilo significava proteção, né? E os fariseus, esse espírito fariseu, ele simboliza desproteção, né? Ele simboliza nós vivermos sem proteção, a pessoa que está vulnerável, a pessoa que está desprotegida. E a palavra do Senhor, ela diz assim lá em Isaías capítulo 40, verso 11, como pastor, ele alimentará seu rebanho. Ele quem? Diga Deus. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com as suas crias. Estão vendo aqui o cuidado de Deus? Que nós não estamos desprotegidos, diga glória a Deus. Que não estamos desprotegidos, mas esse espírito, ele traz esse sentimento de vulnerabilidade, que ninguém cuida de mim, que ninguém olha para mim, eu estou abandonado. E a gente sabe, irmãos, que a essência da depressão, a essência dela é isso, é a solidão, é o desprezo, ninguém me vê, é estar sozinho, é o desamparo, eu estou desamparado, ninguém cuida de mim. A essência da depressão é isso, e a gente vê que quanto que isso tem crescido. O quanto que isso tem avançado, nós aprendemos muito ontem no seminário sobre isso, o quanto que isso tem avançado, mas eu e você, nós temos que entender que nós estamos nos braços do Pai.
Isaías fala claramente desse pastor. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho. Nós estamos no braço do Pai e não precisamos nos sentir desamparados. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, nós não precisamos nos sentir desamparados. Nós estamos, irmãos, nos braços do Pai. Ele é o nosso pastor, Ele nos protege e Ele já lutou todas as lutas por nós. Amém? É Ele quem nos liberta, é Ele quem nos cura, é Ele quem abre o caminho para eu e você passarmos. Aleluia, louvado seja Deus. E um outro povo aqui, irmãos, são os girgazeus, que também simboliza um outro espírito maligno que tenta atormentar a nossa vida, que significa ficar ou chafurdar no barro. Né? O que isso significa, irmãos? Pessoas que vivem no barro. Nós somos criados do quê, irmãos? Do pó, do barro, né? E esse espírito dos gigazeus significa, irmãos, aquelas pessoas que vivem na carne constantemente. Vive constantemente na carne, age pela carne, o seu corpo está todo o tempo inflamado. É a figura daquela pessoa que vive inflamada, que vive pela carne, que anda pela carne, que não busca as coisas do Espírito. Mesmo está na igreja, serve ao Senhor, mas é um crente carnal. Nunca se submete às orientações do Espírito Santo, nunca se submete à palavra do Senhor, vive na carnalidade. Irmãos, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo, nós precisamos, queridos, aprender a andar no Espírito. Amém? Muitos dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, eles são oriundos das obras da carne. E nós precisamos deixar para lá, nós precisamos nos desfazer das obras da carne e manifestar o fruto do Espírito, nos encher do Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, do qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Diga comigo, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, louvado seja Deus, com o qual, irmãos, nós podemos abater todas as obras da carne. Aleluia, louvado seja Deus, somos novas criaturas, e esse espírito dos gigazeus não tem poder na nossa vida, porque já não somos mais homens carnais, mas somos homens espirituais. Não somos mais pessoas que olham segundo a carne, mas que olham segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu não sei se você está entendendo, mas eu sei que há uma glória do Senhor aqui nesse lugar. E está nos ensinando essa noite para nós sermos mais firmes e vigilantes. Porque esses espíritos, eles continuam aí, por aí, querendo tragar a nossa vida, querendo nos fazer andar em derrota, mas o Senhor nos chamou, foi para andarmos em vitória. Aleluia, Ele remove, Ele promete na sua palavra, é palavra dEle, que Ele removerá esses espíritos de diante de nós. Amém? Aleluia, os amorreus, que significa dizer. Dizer, no seu lado negativo, significa caluniar. Caluniar, escandalizar, envergonhar em público. Queridos, não é entre dois, não. É em público, envergonhar em público. E o Senhor é aquele que nos livrará de toda calúnia. Nos livrará de toda calúnia, de toda língua mentirosa. Diga graças a Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, queridos, a gente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente enfrenta muitas coisas. Às vezes você é injustiçado, às vezes você é muito reconhecido, mas às vezes você é injustiçado. Às vezes palavras são levantadas contra a sua vida. Às vezes até palavras torpes são ditas contra você. É ou não é, queridos? Palavras torpes são ditas contra você e nós precisamos estar vigilantes, porque isso é um espírito maligno que vem sobre a nossa vida para nos tirar a paz,
para nos tirar da graça de Deus. Deus tem uma graça para cada dia. Viva a graça de hoje na sua vida. Amém? Receba a graça de Deus hoje para a sua vida, para vencer as afrontas do diabo, para vencer as calúnias, para vencer tudo aquilo que o diabo tentar colocar diante de você, toda mentira, toda palavra torpe, todo engano que for contra a sua vida. Às vezes, irmãos, até dentro da nossa casa, nós somos chamados, somos rotulados por palavras ruins, palavras torpes, palavras mentirosas. E esse é o espírito, queridos, dos amorreus, daquele povo que vivia difamando o povo de Deus. Difamando o povo de Deus. O teu Deus não serve para nada. O teu Deus não serve para nada. O teu Deus, o que é que o teu Deus vai fazer? O que é que o teu Deus vai fazer? Você se lembra daqueles reis que se levantavam? O que é que o teu Deus vai fazer? O que é que o teu Deus vai dizer? O que é que o teu Deus... Olha o meu armamento, olha aqui, vários deles, né? Não foi isso que o pessoal, os cananitas disseram, o pessoal de Canaã, Midian, um negócio assim, disseram para a turma de Débora, a juíza, né? O que é que eles vão fazer? Porque nós somos mais fortes. Irmãos, tentem nos envergonhar diante de tudo e de todos. Às vezes, irmãos, são os nossos próximos, aqueles de dentro da nossa casa, lá do nosso local de trabalho. Palavras que são levantadas contra a nossa vida, mas o Senhor é aquele que removerá todo o mal. Essa é a promessa do Senhor. Ele é aquele que nos livrará de toda calúnia. Aleluia. Queridos, nem se engane que as mídias, as redes sociais, na qual muitas vezes nós estamos dando aí toda a audiência para ela, nem se engane que ela não tem coisa boa para dizer de crente, não. Sempre que eles podem, eles querem nos caluniar, eles querem pisar, eles querem nos escandalizar. É ou não é, irmãos? Irmãos, eles querem nos escandalizar e nós precisamos ter muito cuidado com isso, queridos, porque a tendência dessas mídias é anticristã. É anticristã, não é exaltar o nosso Deus, não. Não é exaltar o nosso Deus. Queridos, uma coisa que acontece muito quando a gente aceita Jesus e a gente vai, às vezes, numa festinha de família. E aí lá está correndo a bebida, né? E a dança e tudo mais. E aí você diz, não, eu não bebo, eu sou crente, né? Eu sou servo de Deus, eu não bebo mais. A primeira coisa que diz, não, menina, é só um pouquinho. Só um pouquinho, não faz mal, não. Mas se tu beber um copo, quando tu sair, a primeira palavra que eu vou dizer, está vendo ali o crente sem vergonha? Bebeu aqui, né? E aí ele diz para os outros parentes, todo mundo que chega, eles vão dizendo. É assim, irmãos. Esse aí é o espírito dos amorreus para escandalizar e nos envergonhar. E às vezes, até quando nós falamos a verdade, muitas vezes com nossos filhos, né, com o nosso amigo, falamos a verdade do Senhor, e aí agora tu quer ser o santarrão, fulano agora só quer ser santarrão, mas era esse, aquele, está sempre trazendo o teu passado, jogando na tua cara, dizendo quem tu era, mas hoje tu não é mais, hoje você é filho do Deus vivo, lavado e remido no sangue de Jesus, um vencedor, totalmente capaz de vencer as astutas ciladas do inimigo. Amém, queridos? O Senhor removerá da sua frente, da sua vida, todos esses espíritos, todas essas acusações. Acredite, meu irmão, na palavra de Deus. É ela quem nos diz isso. A palavra do Senhor diz que tudo passará, mas a palavra dele permanece. Permanece, então creia na palavra do Senhor. E os jebuseus, irmãos, por último, os jebuseus, que significa aqueles que pisam. Né? Aqueles que pisam, aqueles que procuram nos colocar num lugar de vergonha, de desprezo, né? De desprezo, de humilhação, que quer nos fazer sentir assim, desprezado, às vezes até porque nós servimos ao Senhor. Porque servimos ao Senhor e aí a gente às vezes se sente, né, em certos lugares dessa forma. Esse é o espírito dos jebuseus, que querem nos colocar debaixo dos seus pés. Mas eu quero dizer para você que o que está debaixo dos pés dos que são lavados e remidos no sangue de Jesus são todos esses espíritos, Satanás e seus demônios é que estão debaixo dos nossos pés.
diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? E os jebuseus significam aqueles que pisam, lugar de vergonha, desprezo, humilhação. As coisas podem virar, irmãos, de cabeça para baixo, mas vocês, ao invés de ser esmagados, o Senhor os promoverá. Aleluia! Oh, irmãos, o Senhor os promoverá. Seja o que for, pode dizer o que quiser dizer de você. Confie, siga firme, porque a palavra do Senhor permanecerá. E o Senhor te promoverá. Diga glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. A palavra do Senhor diz: então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Essa palavra é para a minha vida e para a sua vida hoje. Hoje há uma graça de Deus para ser vivida hoje, para ser derramada hoje. Sobre a minha vida e a sua vida, confie no Senhor, creia no Senhor. Queridos, com tudo isso que nós aprendemos aqui, nós temos que entender que nós precisamos, que nós devemos aprender a seguir o que o Espírito de Deus diz. Diga para o irmão que está ao seu lado: ei, nós precisamos seguir o que o Espírito de Deus diz. Oh, aleluia, a palavra disse que a arca do Senhor, ela ia à frente deles. E a arca do Senhor aponta para quem, queridos? A arca do Senhor aponta para Jesus. Aleluia, aponta para Jesus, que significa que Jesus vai à nossa frente, já foi, já venceu tudo. Já venceu tudo, queridos. Sempre, nós temos que sempre colocar Jesus na frente, em primeiro lugar. Jesus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Queridos, encha-se do Espírito de Deus. Tudo isso vem, tudo que eu falei aqui, vem ou não vem sobre a nossa vida? Nos rodeia ou não? São sugestivas da nossa vida ou não, queridos? Tudo isso vem, amados. Humilhação, vergonha, calúnia, né, tristeza, medo, solidão, tudo isso vem, queridos. Essa sensação de que não sou nada, todo mundo é mais do que eu estou debaixo dos pés de todo mundo, essas sensações vêm. Mas o que é que Deus diz que nós somos? Ele diz que nós somos seus filhos. Ele diz que nós somos a menina dos seus olhos. Ele diz, queridos, que nós somos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou, amém, queridos? Ele diz que Ele nos ama, Ele diz que Ele nos guarda, Ele diz que Ele é aquele que nos protege, Ele diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. É isso que a palavra do Senhor diz e me garante. Encha-se do Espírito, meu irmão. Encha-se do Espírito de Deus. Caminhe, venha, congregue, caminhe com a sua igreja, caminhe com sua liderança, caminhe nessa palavra, meu irmão. Caminhe servindo, adorando o Senhor. E tudo se fará novo todos os dias. E todo mal será removido da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? As situações mudarão. E quando você estiver nelas, queridos, o Senhor é aquele que vai te sustentando pela sua mão direita, caminhando com você e abrindo o caminho para você passar. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Queridos, caminhe com o Senhor. Ouça a voz do Senhor, porque a voz que você ouvir, ela pode te trazer para a herança, ou ela pode te tirar da herança. Viu, queridos? A voz que você ouvir, preste atenção, pode te levar para a herança ou te tirar da herança. Por isso, nós precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Aleluia! Aquele, irmãos, a quem nós decidimos seguir, pode nos levar a andar debaixo da graça de Deus ou tirar-nos da graça de Deus. Por isso, decida hoje seguir ao Senhor, seguir com o Senhor. Porque se nós seguirmos com o Senhor, nada nos impedirá.
de viver o propósito dele, aquilo que ele tem para a nossa vida. E ainda que passarmos por tribulações, por situações difíceis, nós não vamos ser como os cananitas de dizer, mas eu fiz isso, isso e isso, Deus tem a obrigação de me abençoar. Não, nós vamos entender que aquele não era o nosso momento e que Deus tem um momento melhor para nós amanhã. Amém? Se nada aconteceu como tu queria hoje, tem uma graça para ti amanhã. Aleluia, siga em frente, não desista, não olhe para trás, receba a graça para hoje. Louvado seja Deus. Haverá batalhas, haverá conflitos a vencer, amanhã haverá. Você pode estar muito preocupado, não se preocupe, meu irmão, viva o dia de hoje. Viva o dia de hoje. Mateus capítulo 6, verso 24 diz, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Amém? Então, querido, não deixe que nada disso influencie sua vida, mas cada dia se apegue ao Senhor, porque Ele é aquele que removerá. Não é eu e você, nós não temos força para isso. É Ele que vai remover todos os heveus, gigateus, ezeus, jebuseus, cananeus. É Ele, é o Senhor que vai remover da minha vida e da sua vida. Amém, querido? Está difícil, os teus olhos têm visto coisas que você não gostaria de ver. Siga com o Senhor. Siga com o Senhor, porque há uma graça do Senhor sobre a tua vida e ela vai se manifestar dia após dia. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Saiba, queridos, saiba que o Senhor é aquele que dá uma graça para cada dia. Aquilo que tu vai vencer amanhã, tu não vai receber essa graça hoje. Tu vai receber essa graça amanhã, você está entendendo? O maná de hoje, queridos, é para hoje, não é para amanhã. O maná de amanhã, ele vai chegar amanhã, diga glória a Deus. Ele vai chegar amanhã, por isso não esteja preocupado. Receba a graça para hoje. Não se preocupe hoje com o que Ele te dará, que hora que vai chegar. Não te preocupa, meu irmão, porque a graça é para hoje. E Ele está te dando a graça para hoje, para você viver o dia de hoje. E amanhã há uma outra graça para a minha vida e para a sua vida. Oh, aleluias. Oh, aleluias. O Senhor dará a graça para as necessidades que virão amanhã. Mas a de hoje você já venceu. Aleluia, louvado seja Deus. Avance, querido. Avance em fé e com fé. Não olhe para trás. Não olhe para essas circunstâncias. Não olhe para esses espíritos malignos. Não olhe para esses ataques do inimigo, não olhe, avance com fé e em fé, porque a providência divina sempre estará disponível para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Avance, há uma graça do Senhor para a sua vida hoje. Não deixe que nada roube a paz dele do seu coração. Não deixe que tristeza te abata. Não deixe, queridos. Não deixe. Esses espíritos estão aí, mas o que a palavra de Deus diz? Que Ele removerá todos eles de diante de nós. E eles estão sendo removidos agora. Eu sei que você tem passado por lutas, por aflições. Tribulações têm vindo sobre a sua vida. Você tem se preocupado com tantas coisas. Mas eu digo para você, basta. Ei, basta, porque o Senhor está removendo agora tudo isso aí da sua vida, todas essas preocupações, todos esses espíritos aí maléficos, o Senhor está removendo de diante de você. É Ele quem cuida de você, é Ele o seu pastor, é Ele que cuida, é Ele que te coloca nos braços, é Ele, é a bondade dEle, é a graça dEle. Louvado seja Deus.